Hoje essa mensagem é diretamente para as mulheres. O Senhor colocou no meu coração exatamente hoje a respeito desse tema. Mulheres feridas, jovens feridas. Sim, porque não são somente as mulheres mais maduras que já passaram por tantas experiências difíceis, que têm histórico pesado, né? São feridas, dores, mas sim mulheres mais jovens. E eu ainda chego mais fundo no sentido de até adolescentes. Porque às vezes a gente não presta muita atenção naquelas que são tão jovens, que ainda tem muita coisa para viver na vida, que também passam por dores, decepções, ou seja, todo mundo passa, né? Mas a palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração são para as mulheres, dependente da idade. Esse canal, né, sucessora.regina, meu nome é Regina Castor, convido todas vocês para se inscrever, curtir, comentar, faça o seu comentário, fale da sua experiência, daquilo que a gente vai falar aqui hoje. E o canal em geral é falando sobre a palavra de Deus. Tem muitos vídeos aí, principalmente os vídeos mais curtos, né? Que eu tento estar passando a palavra de Deus para as pessoas. Espero que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no meu canal, né? Porque aqui a gente também vai falar de coisas também do nosso dia a dia, do que a gente passa na correria, etc. Enfim, em geral, a gente está aqui falando sobre a palavra do Senhor, porque é nessa palavra que gera força em nós, para a gente prosseguir. O Senhor me falou muito sobre essa mensagem, de eu estar passando essa mensagem para todas vocês, por conta dos acompanhamentos que eu faço com mulheres há muitos anos. São anos indo nessa direção, né? Sempre a palavra de Deus para todos em geral, mas a minha aproximação das mulheres é bastante forte. Acompanho várias mulheres, já acompanhei várias mulheres e continuo com esse chamado. E como eu sempre digo, nada melhor do que uma mulher entender outra mulher. Bem, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai tentando entender o que elas passam, os sofrimentos, as dores, e muitas delas elas precisam ser ouvidas. E às vezes elas não encontram um espaço para que elas possam desabafar, mesmo porque não pode estar desabafando com qualquer pessoa. Realmente exige assim como eu posso dizer, um cuidado para que elas venham poder desabafar com calma com a pessoa certa. E eu chamo a atenção das mulheres que já têm esse chamado, de estar buscando realmente acolher essas mulheres, porque existe esse chamado específico de acolhimento, de abraço, de ser ouvinte, de serem boas aconselhadoras, olhar no olho, dar aquele abraço aconchegante de acolhimento, não somente ouvir, mas abraçar, não somente aquele abraço de estar ali ouvindo, mas o abraço mesmo físico, de abraçar e dizer, ó, você não está sozinha. E a gente, como eu falei, mulheres feridas em geral, porque não tem idade para essas mulheres estarem nessa situação.
A gente olha muito assim as pessoas mais maduras, ou enfim, porque já pegou uma carga maior de experiências negativas, positivas, mas as jovens, elas precisam também ser bem cuidadas e orientadas, porque elas também precisam ser ouvidas. E eu vejo assim que o cuidado especial para essas mais jovens, às vezes adolescentes, a gente precisa notar a presença delas no meio dessa caminhada, porque existe um futuro na vida delas que, se a gente conseguir orientar, e elas também fazendo a parte delas em ouvir os aconselhamentos das mais velhas, das que têm já o chamado para estar orientando, conversando, ajudando, ouvindo, porque não é a parte somente de quem está acolhendo, vai depender muito da parte de quem está ouvindo e sendo acolhida. Nós temos que nos posicionar. Então, para essas mais jovens, o importante realmente é se adequar ao que está sendo aconselhado para seguir um caminho reto do qual o Senhor espera delas e espera de todas nós. Nesse tempo que eu tenho visto, ouvido, estado perto de mulheres que se aproximam de mim, me procuram, precisando de um apoio, de um conselho, de uma direção, de uma oração, ou apenas de um abraço, porque muitas não têm nem coragem de se aproximar pedindo socorro. E a gente que tem esse chamado, como fomos chamadas por Deus, ele abre o nosso entendimento para perceber quem está precisando ali de um socorro, mesmo que não peça a nós. Por isso a importância do chamado, do talento que o Senhor deu a você. Então eu estou aqui falando para mulheres que vão acolher mulheres feridas e que às vezes estão feridas também. Porque muitas vezes essas mulheres que foram chamadas para essa obra também não vivem uma vida perfeita. E é normal, porque a gente vive numa terra difícil, né? Costumo dizer, a paz mesmo que a gente tanto busca, almeja, é só lá na glória, com o Senhor. Mas, enfim, mulheres feridas. Eu quero abrir a mensagem hoje em Isaías 54, o versículo 4 e o 5. Mas vamos falar também do versículo 1. Aqui o Senhor está falando com Jerusalém, né? Que estava ali abatida, estava abandonada, mas o Senhor está ali fazendo um trabalho de reconciliação, de cuidado com Jerusalém. Mas vamos colocar essa mensagem em favor exatamente das mulheres, porque é assim que o Senhor está fazendo essa comparação, Jerusalém com as mulheres, com a mulher estéril, a mulher abandonada, humilhada, mulheres em situações delicadas. Esse é o ponto negativo que aflige tantas mulheres, né? Humilhação, abandono, viuvez, toda e qualquer tipo de situação humilhante e que deixa a mulher para baixo. Situações que já foram assim, que aconteceram no passado e que as feridas estão abertas, outras estão em fase assim de recuperação, de se levantar e continuar seguindo, outras estão seguindo ali, se arrastando. E o Senhor falou muito ao meu coração hoje. Fale com as mulheres feridas. E não são poucas.
porque muitas se fazem de forte ou tentam ser fortes porque a gente tem que se esforçar para ter força para prosseguir, porque a gente não pode desistir de viver. E como eu falei no início, vai depender muito de quem está sendo aconselhada, quem está passando por essa turbulência toda, se posicionar e continuar seguindo a vida, mas sem esquecer de si. Porque essa é a questão também. As mulheres estão fazendo tudo para todo mundo. As mulheres estão fazendo tudo para os filhos, para os seus esposos, maridos, para a família em geral, para o trabalho. Eu estou falando a questão geral. E que devemos estar dando apoio sim, né? A gente lê ali aquela mensagem de Provérbios 31, versículo 10 em diante fala da mulher virtuosa, que ela é assim, exemplar, e que ela tem a capacidade de múltiplas funções. Ali o texto de Provérbios 31, 10 em diante vai falar a respeito disso, que nós encontramos força em Deus para muitas coisas, para cuidar da nossa casa. Ali o texto fala até de empreender, de múltiplas funções. Sim, é muito, muito bonito de ver, mas que na prática também é algo que precisa ser observado, porque tem muitas mulheres que já não têm essa força toda, mas que a gente precisa estar auxiliando para que elas tenham esse renovo de Deus para continuar vivendo e cuidando de tudo à sua volta. E devemos cuidar da nossa casa, da nossa família, do marido, mas sem esquecer de nós mesmas. Porque a questão está aí, muita sobrecarga por conta de tudo à nossa volta, e o centro que é você está ficando de fora. As mulheres estão perdendo a identidade de si mesmas por conta de tudo que tem que fazer por todos à sua volta. Às vezes até para a igreja, porque eu estou olhando o contexto geral. Não é só casamento, filho, trabalho, né, a parte profissional, ou dona de casa, mas também a questão dentro da igreja, que também tem os compromissos ali, que às vezes a gente se sobrecarrega demais. E a gente acha que quanto mais a gente trabalha para Deus, mais a gente é vista por Deus, e não é bem assim. A gente tem que fazer tudo com muito equilíbrio, com muita sabedoria, fazer com sabedoria. E não se encher de tanta carga, achando que a gente vai romper com excesso de carga. Muito pelo contrário. O Senhor, ele veio para trazer tranquilidade, né? Tranquilidade ao nosso coração, para a gente seguir, né? Ele fala: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que o Senhor, ele vai nos aliviar. Essa mensagem, ela é bem clara, que não devemos nos sobrecarregar e que ele é o centro de tudo. Então, que a gente não venha querer fazer coisa que não é nem para a gente fazer. Aquilo que é para Deus fazer, é para Deus fazer. A gente não pode tomar a frente daquilo que Ele tem para fazer, seja no nosso ministério, ou seja o que for, porque aí a gente vai estar passando à frente dele. A gente acha que o excesso de trabalhos no nosso ministério, porque a gente tem um chamado, sim, temos, e temos que valorizar e cuidar disso, mas é tudo com ordem e decência, com moderação, com tranquilidade e paz, porque daqui a pouco são tantos excessos que a gente adoece, porque a gente tem a nossa vida espiritual, mas temos o nosso corpo físico, biológico, que adoece, que cansa, que fica depressiva. E as mulheres mais maduras têm a menopausa, que a maioria das pessoas à nossa volta não compreende, que é algo que vai influenciar muito. Vai influenciar por conta dos hormônios e não tem mais aquele ritmo de antes. E são muitas coisas que precisam ser compreendidas por outras pessoas
inclusive pelos homens. A mulher vai chegando nessa altura do campeonato, nessa idade, né, mais madura, o corpo já não é mais como antes, com aquela força, com aquele vigor. Existe a falta de energia, a falta de tudo. Até a mente não trabalha mais, a concentração falha. Então, esquecimentos. Eu costumo até dizer que nem tudo é espiritual. As pessoas pensam que está cansada, que tá aquilo, o corpo não. Ai, antes eu não era assim, eu tenho que. Ore, clame a Deus por cura, cura emocional, física, física, psicológica, mental. Ore sempre, orai sem cessar. Mas também olhe pelo âmbito físico, biológico. A gente adoece, o corpo tem outro ritmo depois de alguns anos e precisamos ir ao médico, ver a questão dos hormônios, a gente precisa cuidar de nós. Eu vejo mulheres sobrecarregadas, cansadas, deprimidas. Às vezes falam, mas por que eu estou deprimida? Porque as coisas até estão indo bem na minha vida, mas veja as taxas. Como é que estão as taxas hormonais, enfim, falta de B12? A gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar porque a gente fica cuidando de todo mundo e cuidando dos sonhos de todo mundo, dos nossos filhos, cuidando dos sonhos do nosso marido, mas eu tenho os meus, mas a gente não trabalha em favor dos nossos sonhos, assim, com aquela energia que a gente faz pelos outros. E eu não falo só de família, não. Para quem tem um ministério, tem um chamado, a gente vai garimpando os sonhos de todo mundo e a gente quer ajudar. A gente quer ser favorável também, mas tudo tem um limite, como eu disse. A gente nunca pode fazer, e Deus não vai nem permitir que a gente passe o limite daquilo que é Deus, que é Ele que tem que fazer. Deus quer, ó, calma aí, vai com calma, tô vendo, você tá fazendo a minha obra, você tá fazendo isso, mas vai com calma, porque você é um ser humano. Um ser humano, nós somos seres humanos, falhos, que precisamos de cuidados médicos, psicológicos. Tem mulheres que precisam fazer terapia, mulheres dentro das igrejas. Gente, não é tudo, como eu falei, nem tudo é espiritual e nem tudo é físico. Busque a cura. Busque a cura em Deus, mas busque a cura com um profissional da área. Eu digo, às vezes as pessoas têm essa resistência de estar procurando um psicólogo, porque tem áreas da nossa vida que a gente não consegue acessar. Deus pode acessar, mas nos encaminhar para quem pode estar cuidando de nós. Nós aqui estamos falando sobre o cuidado um dos outros. Às vezes, sim, com certeza, eu estou ali cuidando de pessoas que precisam ser aconselhadas, acompanhadas, em oração, com palavra, com conselhos. Deus me separou, entre outras mulheres que estão aqui ouvindo essa mensagem, que foram separadas para essa obra tão grande. Devemos cuidar do nosso chamado. Mas não é fazer do nosso jeito, é do jeito que o Senhor determinou, porque Deus nos orienta a trabalhar para Ele da forma dele, não da nossa. E muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, achando que é o jeito certo. Mas enfim, da mesma maneira que um psicólogo é muito importante na vida de uma pessoa que tem Deus e quem não tem Deus, enfim, por ser humano em geral, é a mesma coisa de uma mulher que vai ter um bebê. A gente precisa ir ao médico, né? Fazer o pré-natal, precisamos dos cuidados de um profissional, fazer o pré-natal, fazer ecografia, ver como é que está o bebê. Eu estou citando um exemplo. Precisamos, né, ir ao médico, ir ao hospital para passar pelo parto,
ter os cuidados ali, os primeiros cuidados ali, depois vem para casa, terminar os cuidados em casa. Precisamos de uma rede de apoio que muitas não têm e precisamos uns dos outros para dar apoio e ser apoiado. E é isso. Precisamos olhar para esse ângulo também, não ficar com os olhos fechados, porque Deus trabalha assim, Ele usa tudo à nossa volta para nos ajudar. Ele pode fazer a cura? Pode, Ele cura. Às vezes uma pessoa não precisa passar por uma cirurgia, por alguma situação, Deus pode curar. Depois eu vou contar meu testemunho sobre os nódulos malignos da tireoide. Eu tive câncer de tireoide e primeiro os nódulos, quando eu vi, vou falar aqui resumidamente, mas isso vai ficar para um outro vídeo, testemunho, de como foi realmente essa experiência. E foi descoberto os nódulos, mas como estava pequeno, fui só fazendo acompanhamento. Olha a necessidade de estar indo, fazendo um check-up, se cuidando, porque eu descobri foi através disso. Enfim, fui sendo acompanhada, mas chegou um tempo que foi analisado que não era bem um nódulo assim, benigno, estava com características que era maligno, então foi fazer biópsia, etc. E eu fiquei em oração. Desde quando eu descobri que tinha nódulos na tireoide, eu pensei, Senhor, que o Senhor possa me curar, porque a gente tem toda a liberdade para pedir a cura para Deus, para pedir o que quiser. Agora a questão é o plano dele. O plano dele vem em primeiro lugar. E ele vai realizar o seu plano, o seu sonho, porque, na verdade, em primeiro lugar era o sonho dele. Então ele vai fazer aquilo que é a vontade dele em primeiro lugar, porque na verdade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente tem que compreender isso. Mas eu orava, porque eu não queria ter que passar por uma cirurgia, caso fosse, mais na frente fosse maligno, enfim. Mas foi maligno. E tive que passar pela cirurgia. E tá tudo bem. Mas numa outra oportunidade vou estar explicando os detalhes de como foi esse processo todo em outro vídeo. Por isso eu peço, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos, etc. Enfim, não precisei de um médico, orei. Falei, Senhor, eu não quero passar pela medicina, eu quero que o Senhor faça. E Ele tem o poder de fazer. A questão é, Ele quer fazer do meu jeito ou do jeito dele? Mas enfim, no final, deu tudo certo. No final, foi vitória do mesmo jeito. Está sendo vitória do mesmo jeito. Nós que queremos ajustar Deus ao nosso jeito, ao nosso padrão. Não, somos nós que temos que nos ajustar ao padrão de Deus, à vontade dele. Enfim, procure se cuidar. Mulheres feridas, cansadas, sobrecarregadas de muitos afazeres. Precisamos fazer, não tem como, tem coisa que precisamos fazer. Eu tenho uma casa grande, tenho meus filhos, meu marido, tenho um ministério, eu prego a palavra e sou casada há praticamente 26 anos. Estamos aqui, vivendo bem pela graça do Senhor e eu glorifico a Deus porque isso também é testemunho, mas existe o cansaço. E quando você vê no meio disso tudo, tantos anos, você se perde. Se você não cuidar de você, você se perde, porque você vai com tanta garra para cuidar dos filhos, eles estão crescendo e são tantas coisas, sabe, que você se sente assim, se não fizer, você se sente mal. E quando você não dá conta de fazer? Procure não se cobrar tanto. Procure não se cobrar tanto. Sabe, são tantas cobranças assim que a gente vê da sociedade que a mulher tem que estar de pé, firme, forte, é o que a gente quer, mas nem sempre vai acontecer, que vai ter uns momentos que você quer ficar descansando, ou às vezes tem mulheres que não tem
tempo nem para descansar, porque não se permite. Porque a gente precisa se permitir viver a vida, seguir com a vida, mesmo trabalhando, cuidando disso tudo que a gente cuida à nossa volta. Mas, eu não tenho tempo nem de pensar em descansar. Peraí, então você vai começar a pensar diferente. Não, eu vou ter que parar, eu tenho que desacelerar, porque daqui a pouco eu tenho um infarto, morro aqui e acabou. E aí? Enfim, cuide da sua saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física, tudo. Cuide de você, porque se não for você, não vai ser ninguém. É você que tem que fazer por você, porque você já faz por todos e por tudo. Tudo. Você já fica ali, se uma coisinha sai daquilo que você planejou, você já pronto, acabou o dia. Não deu certo isso, vai dar amanhã. Vou relaxar minha mente, minha cabeça. As mulheres estão sobrecarregadas de problemas de outras pessoas. Eu sei, porque eu já vivi isso. Porque como eu tenho um chamado de cuidado de pessoas, não é só mulheres, mas assim, o meu ritmo maior, assim, a minha linha maior é com as mulheres, mas a gente vai pegando pessoas de todo jeito, de todas as situações, homens, mulheres, porque todos sofrem, e todos, essa palavra também pode ser para os homens, porque existe homens que precisam também desacelerar, enfim. Essa mensagem que eu vou ler aqui, Isaías 54, versículo 4 e 5, diz assim: não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Olha como é forte isso. O Senhor está colocando uma promessa que você tem que tomar posse. Não serei mais envergonhada. Comece a ministrar, declarar a palavra sobre a sua vida. Comece a dizer no meio dessas situações difíceis, de vergonha, de humilhação, de abandono, de viuvez, seja o que for. Comece a ministrar. O Senhor está me dando essa palavra. Isaías 54, versículo 4. O contexto está falando sobre Jerusalém, mas tome essa palavra para você, porque ele usou essa mensagem para Jerusalém usando a vida de uma mulher. Veja a importância de quem somos diante do Senhor. Você é importante para Jesus. Você é importante para Deus. E olha o que ele vai dizer no versículo 5. Porque o seu Criador é o seu marido. Amém, irmãs? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o seu marido. Mesmo que você tenha um marido, o Senhor é o teu marido. Eu não sei o que você passa dentro da sua casa, sozinha, sem marido ou com marido, mas eu quero dizer que o Senhor Todo-Poderoso é o seu marido. Versículo 5 de Isaías 54. Porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Gente, que poder essa palavra. Saber que existe um Deus criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o nosso marido. Eu não sei se você está sozinha, se você está mal acompanhada, se você tem um marido bom ou ruim, mas saiba que o Senhor dos Exércitos é o seu marido. Tome posse disso, o Senhor não te abandonou. Leia essa mensagem, medita, e quando tiver assim naqueles dias mais difíceis, leia novamente, se alimente dessa palavra, fale, essa palavra é minha.
eu não sou mais abandonada, eu não sou humilhada, não sofrerei mais humilhação. Comece a ministrar isso para a sua vida. Olha o que o versículo 1 vai dizer. Cante, ó estéril. Fala até das mulheres que não podem ter filho, né? Você que não deu à luz, exulte, grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 1, Isaías 54. Olha, até aquela mulher solitária, aquela mulher que não tem filhos, ou que ainda não teve, você que tem o sonho de ser mãe, ainda creia que o Senhor pode fazer grandes coisas de um jeito ou de outro, restaurando a sua madre, os seus órgãos reprodutores. Eu não sei qual é o seu problema, ou seja, adotando um bebê, uma criança, eu não sei a maneira que Deus quer usar para te abençoar para ser mãe. Mas eu digo que o contexto geral aqui, o Senhor está falando da mulher casada, da viúva, da abandonada, da estéril, aquelas que têm filho, aquelas que não têm. O Senhor está pegando um apunhado geral de todas as mulheres que estão sofrendo, cansadas, sobrecarregadas. Escutem, busquem por vocês também. Sejam assim, escolham ser prioridades também. A gente vai deixando todo mundo e tudo sendo prioridade. E a gente vai, quando você vê, o tempo vai passando, você vai ficando para trás. E o Senhor quer o quê? Quer que todo mundo fique bem. Não é só quem está à nossa volta, porque você também merece ser feliz, você também merece descansar, você também merece comprar algo diferente para você, porque a gente, quando tem filho, a gente, quando olha uma coisa, a gente quer comprar uma roupa para nós, mas a gente olha, mas meu filho está precisando daquilo também. E a gente vai ficando só olhando para o filho, só olhando para o marido, só olhando para B, C, A, B, C, e a gente tá lá tá no Z. A gente vai colocando outras coisas que são importantes, não estou dizendo que não seja, mas estamos esquecendo de nós. Quando o Senhor fala que Ele é o nosso marido, a gente está numa posição de glória. Se Ele está falando, eu sou o teu marido, o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, então é porque a gente também precisamos ser amadas, respeitadas. Creia que o Senhor pode mudar a sua história, mas você também tem que lutar para isso. Vai ter que aprender a dizer não. Vai ter que dizer, não, hoje o dia é meu. Aí o domingo, às vezes a dona de casa é sobrecarregada e fica ali, tem mulher que trabalha fora, dona de casa. Gente, é muita carga que está gerando ansiedade, depressão. Então não deixe chegar nessa fase aí, nessa parte aí de crise de ansiedade. Nossa, são tantas coisas adversas que as mulheres estão passando, estão ficando doentes. Lute pela sua saúde mental, física, espiritual também, porque tudo é um conjunto. Precisamos cuidar de tudo, de todos os pontos, sem esquecer de nós, que nós merecemos. Fala assim, eu mereço. Tem mulher que não fala, não, mas eu nem mereço. Gente, a pessoa já está tão ali para baixo que não sabe dizer que merece algo. Não vou fazer isso aqui não. Eu tenho o direito de comprar hoje eu vou no salão. Não, hoje eu vou arrumar meu cabelo. Estou precisando porque já está passando da hora. E eu estou citando exemplos, porque tem coisas assim, que tem mulheres que estão sempre no salão, outras não, mas outras que às vezes estão sempre no salão, mas não cuida da saúde, não vai no médico. Então, observe aquilo que está faltando na sua vida, que precisa ser tratado e cuidado, que é só você que tem que fazer. Porque eu sinto muito. Nem sempre os filhos ou o marido vai fazer por você.
Sinto muito, porque cada um tem a sua vida. A gente tem a nossa e a de todos junto. Mas quando a gente olha para, a gente vai vendo, tem exceções, tudo bem, tem exceções. Mas em geral, os filhos vão crescer, vão ter suas vidas. É a natureza, é natural. Deus planejou tudo isso. Cada um vai seguir sua vida. Eu mesmo tenho uma filha que foi para os Estados Unidos estudar. Tem 24 anos. Eu tenho um testemunho aqui. Ela tem 24 anos. Eu tenho um filho de 16 que está aqui comigo. E glória a Deus. Foi bênção do Senhor. É bênção do Senhor. Plano de Deus. Por isso que eu digo. Procure cuidar de você. Porque para cada um existe um propósito diferente. Eu não fui estudar fora do país. Mas minha filha foi. Deus tinha um plano para ela, para isso. Para mim já é outro plano. Enfim, procure entender que para cada pessoa existe um plano específico. Então, cada um vai cuidar da sua própria vida, uma hora ou outra. E você fica cuidando de todo mundo, que tem que cuidar, mas com equilíbrio. É isso que eu estou falando. Não é deixar de cuidar. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Não é deixar de cuidar, deixar para lá. Não, não é assim. Mas para um pouco. Descansa. Cuide de você. O que você está precisando? Para agora e pensa, o que eu estou precisando hoje? Ah, eu estou precisando viajar. Nunca mais viajei, eu só fico fazendo isso, aquilo, colocando todo mundo como prioridade. Mas e o meu sonho? Eu tenho um sonho de fazer isso e isso. O que é desse sonho? Parece que nem existe mais. Ó, vamos fazer com que esses sonhos acordem, se manifestem, mas para você concretizá-los, você tem que lutar por eles, porque outra pessoa, por mais que te ame, como marido, filhos, etc., é você que vai ter que correr atrás do seu sonho. Você pode até ter apoio, às vezes não, mas às vezes sim, vai ter apoio, mas quem vai lutar mesmo é você por você. Não esqueça de você. Enquanto você está caminhando aí com tanta sobrecarga, você está só se ferindo e não está tratando as feridas. Essa é a questão. As feridas estão abertas e estão formando outras feridas. E você já está se acostumando com isso. Não é para se acostumar. Não, eu não quero estar ferida. As feridas que tenho, eu tenho que dar um jeito de cicatrizar elas, perdoar quem eu preciso perdoar, deixar aí quem precisa ir. E eu tenho que viver em paz a minha vida, cuidar de mim. É assim. Ai, nossa, antes eu tinha tantos amigos. Não, gente, olha, amigos a gente pode contar nos dedos. Enfim, não se apegue às pessoas dessa forma. Ai, que eu sofreu decepção. Agradeça a Deus, para Deus ter te mostrado quem era essa pessoa. Perdoe e deixa de seguir a vida. E vai seguindo a sua vida para outro lado. Vamos seguir na nossa vida, não deixe de viver. Não deixe de viver a sua vida, né? Não desistam de vocês. Se enxerguem como prioridade também, como preciosas. Vocês são preciosas. A gente tem que dizer, não, eu sou bonita, eu vou vencer, vou comprar uma roupa nova, estou precisando. Faça algo por você para te levantar. A gente pensa assim, nossa, eu não preciso disso. Precisa. Todos nós precisamos de algo novo em nossa vida. Às vezes é comprar algo, um mimo para nós, comer uma coisa diferente que há tanto tempo quer comer. Não, a gente, tipo assim, a gente sai para um lugar, todo mundo escolhe o que quer e a gente fica se privando. Fala, não, você escolhe aí, eu vou escolher só isso aqui. A gente fica pegando sempre migalhas. Não, nós não somos mulheres de migalhas, somos mulheres de banquetes. Começa a se valorizar, se valorize. Essa palavra o Senhor está dando para cada uma de vocês. Eu não sei o que vocês têm passado, mas eu vou estar em oração por vocês. Precisamos do nosso Deus como nosso marido. Independente de termos marido ou não, precisamos do Senhor como nosso marido.
porque Ele é que cuida realmente de nós. Às vezes a gente espera muito do outro e a gente não vai conseguir ter aquilo que a gente quer, mas com o Senhor, sim. Ele é tudo, tem que ser tudo. A primazia é o nosso Deus. Então, comece a querer se libertar de coisas do passado, querer cicatrizar feridas, não ficar mexendo, remoendo coisa lá antiga, passada, já passou. Você vai mexer, é como se já estivesse cicatrizando ali a ferida e você vai lá tirar a casca. Aí ela começa a sangrar de novo. Você merece algo melhor, tudo novo. Começa a buscar a Deus e falar: Senhor, eu mereço ser feliz, eu mereço as mudanças, que as mudanças aconteçam. Tem mulheres que acabou, acho que as mais maduras, mesmo, já passei tantos anos, já estou mais. Passei da idade de querer ser feliz, Não, Deus não pensa assim. Deus tem o melhor para todas nós, independente da idade. Para você adolescente, para você jovem, para você que está buscando casar, ser feliz, para você que está divorciada, viúva, é estéril, tem filho. Não importa, Deus vê a gente como um todo. Não tem diferença para o Senhor de idade ou qualquer coisa que possa nos diferenciar, porque a gente fica comparando, nossa, aquela mulher tão linda, cabelo arrumado, nossa, tá tão bonita, ai, eu tô assim. A gente começa a nos diminuir mais ainda quando vemos alguém melhor que a gente. Não, vamos procurar melhorar também. Se essa pessoa tá melhor é porque ela também correu atrás. Então existe também o nosso posicionamento. Enfim, o vídeo está muito longo. Eu quero que vocês se sintam à vontade para estar desabafando aqui e dizendo aquilo que vocês, a experiência de vocês, e dizendo também que vai se comprometer diante do Senhor, o teu verdadeiro marido, o primeiro marido, né? O primeiro marido, o cuidador, né? Aqui do versículo 5 de Isaías 54. Nossa, tão bonito, porque o seu criador é o seu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu redentor, aquele que resgata. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Gente, olha o poder que há nesse marido que temos. Nós não estamos sozinhas. E não vamos mais aceitar ser feridas. Não permita ser ferida por ninguém. Se defenda. Não estou falando para bater de frente com pessoas, porque há momento de calar, mas há momento de falar. Também tem que se defender, de dizer: não, eu sou importante. Eu não vou deixar ninguém me rebaixar. Porque se você não se defender, quem é que vai te defender? Só Deus. E Deus está te dando essa permissão para que você se defenda, sabe? Com as armas da sabedoria. Com as armas da sabedoria. Não como uma mulher tola, mas como uma mulher sábia. Procurar conversar, orar, sabe? Deus está nos dando toda a direção dentro da palavra dele. Costumo dizer que isso aqui é um manual. Ai, se apegue a isso. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus sobre a sua vida. Ore. Tem dia que está cansado, não está conseguindo orar. Ai, Deus, hoje não sai nem palavra, mas o Senhor, o Espírito Santo que habita dentro de você, porque você crê em Cristo. Ele está ali, ouvindo o seu pedido, o seu clamor. Olha, nada passa assim, de qualquer jeito, pelo olhar do nosso Deus. O Senhor conhece o seu interior. Ah, eu não sei orar. Fale aquilo que você está sentindo. O Senhor só quer isso. E tenha fé. Porque orar, desabafar com o Senhor, ele não tem tanta força quando a gente tem que pôr a nossa fé conectada à oração e à palavra de Deus como alicerce, como a nossa direção. Enfim, Deus abençoe sua vida, levante a sua cabeça.
Senhor, eu declaro a vitória sobre essas mulheres. Senhor, erga as mulheres que estão prostradas, Senhor, caídas, desanimadas, sem esperança. Meu Deus, vai entrando com teu socorro, Senhor, em favor de cada uma. Eu não conheço a história de cada uma, mas o Senhor conhece, porque o Senhor é o marido de cada uma delas, das jovens, das adolescentes, das mulheres maduras, das que foram abandonadas, humilhadas, as que são estéreis, as que têm muitos filhos. Senhor, o Senhor está acolhendo cada uma delas. Eu te peço, renova as forças delas e renova a mente delas também, Senhor. Que elas sejam renovadas, que elas possam se sentir importantes também, porque elas são importantes diante de ti, Senhor, porque a tua palavra está dizendo aqui. Oh, Senhor, que elas possam meditar nessa mensagem de Isaías 54, versículo 1 e o versículo 4 e 5. O capítulo todo, se quiser, mas enfim, Senhor, ajuda elas, Senhor, a se levantarem, porque as suas mãos, Senhor, já estão estendidas a ela. Então, Senhor, completa a obra que o Senhor tem na vida delas. Abençoa. Abra as portas, Senhor, dê ânimo, força, vigor, restaura a saúde mental, restaura a saúde física, restaura os casamentos, restaura aquelas mulheres, Senhor, meu Deus, que estão sozinhas, mães solos, visita cada uma delas, cada uma com a sua história, vai agindo, dê a elas um bom futuro, Senhor. Senhor, um futuro de vitória, de glória, Senhor, de glória, de conquista, de ânimo, para que elas possam também animar outras mulheres, erguer outras mulheres, Senhor, usando a experiência delas como testemunho. Sim, Deus, age na vida de cada uma. Traga de volta aquelas mulheres que têm um chamado para com outras mulheres. Traga de volta essas mulheres, bota elas para cima, Senhor, ergue, Senhor, o ministério dessas mulheres. Eu entrego nas tuas mãos, cada uma delas, Senhor, cada uma delas. As causas, os planos, os sonhos que estão engavetados, Senhor, que elas possam abrir essas gavetas e colocar os sonhos delas em prática. No nome de Jesus, porque é assim, Senhor. O Senhor quer que a gente dê o primeiro passo para que os outros, Senhor, meu Deus, o Senhor vai direcionando e ajudando e abrindo portas, entrando com teu poder, Senhor, com a tua manifestação, tudo para a tua glória. Abençoa cada uma, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida de vocês. E se inscreva no meu canal, vem aqui. Meu nome é Regina Castor. Venha para esse canal, sucessora.regina, aqui falamos sobre a palavra de Deus. Curta, comenta, compartilha, leve a palavra do Senhor para mais vidas. Nos ajude a fazer com que o reino do Senhor, seja propagado a toda criatura. Um grande beijo, um grande abraço para cada uma. Beijos, Deus abençoe.